Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, né, dia 30/4, daremos início aí a mais uma matéria, tá, de redação sobre poema, tá ok? Essa imagem que vocês estão vendo aí na telinha são as respostas dos exercícios das páginas 130 e 131 do nosso livro, tá bom, pessoal? Então, para a gente entender essa matéria aí, né, poema, que para muitos, né, não é novidade nenhuma, todo mundo sabe o que é um poema, todo mundo sabe produzir um poema, né? De início, né, eu gostaria de estar só relembrando aí, poema, né, eles são formados por versos, né, e estrofes, né? Ele é diferente, né, de uma leitura, porque ele é formado por versos e estrofes, poema. Então, para a gente entender aí o que é um poema, vamos estar fazendo a correção dos exercícios, tá? Eu estarei lendo aqui no nosso livro as perguntas, tá? E vocês, né, irão acompanhar aí no livro de vocês e vão fazendo a correção aí, tá? As respostas estão aí na telinha aí que vocês, né, como vocês podem perceber, tá bom? Então, assim, é a correção das páginas 130 e 131. Número 1. Poemas têm um modo próprio de expressão. Vamos relembrar? No capítulo 1, você leu um poema de Manuel de Barros, em que ele mencionava brincadeiras e falava de traquinagem. Então, assim, acredito eu que vocês leram, né, com a professora de língua portuguesa, no capítulo. E agora, explique a que brincadeiras e traquinagens ele se referia, tá? Número 1, letra A. Então, a que brincadeiras e traquinagens ele se referia? As brincadeiras com palavras e as traquinagens da imaginação, que criavam novos sentidos para as palavras, tá? Essa é a resposta. Letra B. No poema analisado no capítulo 2, que vocês também viram, né, com a professora de língua portuguesa, o eu lírico, ao se dirigir à Ruazinha, diz: dorme, Ruazinha. Que figura de linguagem o eu lírico usou? Então, a resposta da letra B é a personificação, tá? Letra C. Escreva no caderno a frase a seguir e a opção que completa corretamente. A linguagem figurada dos poemas, com figuras de linguagem e o uso conotativo das palavras, serve para criar novos sentidos para a linguagem que usamos no dia a dia, reforçar os sentidos cotidianos da linguagem, ampliar o vocabulário do leitor, reproduzir cenas e diálogos da vida cotidiana em forma de versos. E aí, qual é a resposta certa aí? Como vocês, né, podem observar aí na telinha, a resposta certa é a primeira alternativa. Tá, gente? Criar novos sentidos para a linguagem que usamos no dia a dia, ok? Número 2. Releia em voz alta um fragmento do poema de Manuel de Barros, texto do capítulo 1, e uma estrofe do poema de Mário Quintana, que é o texto do capítulo 2. Então, texto do capítulo 1. O menino tinha no olhar um silêncio de chão e na sua voz uma candura de fontes. O pai achava que a gente queria desver o mundo para encontrar nas palavras novas coisas de ver. Assim, eu via a manhã
pousada sobre as margens do rio, do mesmo modo que uma garça aberta na solidão de uma pedra. Agora é o texto do capítulo 2. Dorme, ruazinha, é tudo escuro, e os meus passos, quem é que pode ouvi-los? Dorme o teu sono sossegado e puro, com teus lampiões, com teus jardins tranquilos. Tá? Lembrando aí, gente, eu estou na página 130, tá? Em qual dos dois poemas o ritmo é mais livre, como se fosse uma conversa? Seria o quê? No texto do capítulo 1. Mais marcado, como se fosse uma canção, no texto do capítulo 2, tá, gente? Letra B. Em qual dos dois poemas há rimas entre os versos? No texto do capítulo 2. Todos observaram isso? Todos perceberam aí, né, as rimas? Muito bom. Então agora vamos para o número 3 da página 131, tá? Veja como são contadas as sílabas métricas de um poema nos 2 primeiros versos do poema de Mário Quintana. Então aí tem um exemplo aí para vocês, tá? Como são contadas as sílabas métricas, tá? Desse poema aí. Então observem aí, ó, dor, né? 1, me 2, ru 3, a 4, zi 5, nha 6, e 7, tu 8, dois 9, cu 10. Eois 1, meus 2, paz 3, sois 4, quem 5, é 6, que 7, po 8, deu 9, vi 10. Todos observaram isso aí? O nome disso aí, gente, são as sílabas métricas, tá? Letra A. A última sílaba contada em cada verso corresponde a que sílaba da última palavra? A sílaba tônica, tá bom? Letra B. No primeiro verso, como foi formada a sílaba 9? E aí? Com a junção da sílaba final da palavra tudo com a sílaba inicial de escuro. Todos perceberam isso aí? Então, e aí tem um lembrete, né, pra gente, ó. Para a contagem das sílabas métricas de um poema, também conhecidas como sílabas poéticas, as vogais átonas finais e iniciais de palavras seguidas juntam-se numa só sílaba, tá, gente? Então vamos prestar atenção nisso aí. Não são consideradas as sílabas átonas finas. O número de sílabas é contado até a última sílaba tônica do verso. A separação de sílabas métricas chama-se escansão, tá? Número 4. Que tal continuar a escansão dos versos do poema de Mário Quintana? Letra A. Diga o poema em voz alta, marcando as sílabas métricas com o dedo na carteira. Então, gente, o número 4, no finalzinho da aula, eu vou estar deixando aí a resposta, tá? Porque ela é bem grande. E eu vou deixar, tá? Para poder colocar a resposta aí para vocês no finalzinho aí da correção, tá ok? Letra B. A maioria dos versos tem quantas sílabas? Então, se vocês observarem, tá? Depois que vocês fizerem aí a resposta, né, do número 4, letra A, a maioria dos versos tem 10 sílabas, tá? Letra C. O único verso com medida diferente causa que efeito na leitura? Ele representa uma pequena pausa e resume tudo o que foi dito, tá? Então, vamos para o número 5.
Experimente fazer o mesmo com os 4 primeiros versos do poema de Manuel de Barros e diga quantas sílabas métricas há em cada um. Informe também se há rimas, tá? Então, número 5, tá? Então, vocês podem observar aí que foi, né? Nós fizemos aí, né? Nós dividimos aí, como diz aqui, né? Tá pedindo para experimentar, né? Fazer o mesmo com os 4 primeiros versos do poema, né? E dizer quantas sílabas métricas há em cada um. Então, todos fazendo aí, não, eu, né? Queria usar, né? E assim sucessivamente, tá? Ele tá perguntando, né? Informe também se há rimas. Então, assim, há rimas, pessoal. Então, assim, como podemos observar, né, não há ocorrência de rimas entre os versos, tá bom? Número 6. Explique a diferença entre versos com métrica regular e métrica irregular na criação do ritmo do poema, tá? Então, nos versos de métrica regular, o ritmo é mais marcado, é mais cadenciado. E em versos de métrica irregular, o ritmo é livre, sem marcação, tá? Número 7. Em relação às rimas, comente o que ocorre nos 2 poemas e explique o efeito causado. Então, número 7. As rimas do poema de Mário Quintana ajudam a criar um ritmo regular, pela repetição dos sons nos finais dos versos. A ausência delas no poema de Manuel de Barros deixa o poema mais livre, com ritmo mais solto, ok? Número 8. Pense nos 2 poemas lidos nesta unidade, converse com os colegas e juntos respondam. O ritmo de um poema tem relação com as ideias nele desenvolvidas? Então, assim, aqui nós iremos, né, fazer, né, juntinhos, né? Eu daqui, você, né, daí, né? Então, no poema de Manuel de Barros, o ritmo livre, né, livre, o próprio da conversa com versos sem rima e metrificação variada, exprime ideias de maior liberdade na criação de palavras e de suas combinações. Já Mário Quintana, no poema que se dirige à Ruazinha, emprega uma estrutura rítmica mais marcada que sugere uma canção de niná para acalmá-la em relação à noite, tá? Então, gente, como nós podemos observar, né, inclusive tá aí no livro de vocês, no número 6, né, em um poema, estrofes com versos com o mesmo sílabas criam um ritmo regular, marcado constante. Versos com um número diferente de sílabas criam um ritmo irregular, mais livre e inconstante, tá? Então agora eu vou deixar aí para vocês a resposta do número 4, letra A, tá ok?